Fala, meu lindo, minha linda. Tudo bem? Tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, meu lindo. Faz o seguinte, elimina as distrações, aproveita esse tempo. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o teu coração e algumas formas de pensar serão alteradas. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo, que é muito importante para fazer com que essa mensagem vá ainda mais longe. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta, manda para os amigos, manda para as inimigas, manda para todo mundo. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Amém? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Gênesis, capítulo de número 39. Diz o seguinte: José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, o egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Eu peguei uma história avançada aqui. Essa é a história de José. E todos já leram a história de José, todos já conhecem, já foram experimentados por essa particularidade da história. Eu já fui muito ministrado por ela, já falei várias vezes sobre. Mas alguns dias atrás, o Senhor me fez observar alguns padrões nas histórias, com todas as pessoas que receberam uma comissão de Deus, uma missão, com todos que evoluíram na história, que começaram de um jeito, terminaram do outro. E eu comecei a observar o preço que cada um pagou para viver o que viveu, como se lembrássemos da palavra deserto, entendêssemos que o deserto é basicamente o preço que se paga, mas que quando você chega em Canaã, você vai pagar um outro preço, pelo fato de não estar mais do mesmo tamanho, pelo fato de você ter mudado, pelo fato de você ter aceitado o chamado. Existem outros preços que se pagam. É como se na vida você pagasse para sair, para caminhar e para chegar. Tudo tem um preço. E que às vezes a inércia, o fato de ficar parado é mais lucrativo, porque você não tem que pagar nada, você só vive aquilo ali e está ótimo. Agora, se você optar pelo crescimento, você precisa estar ciente do preço que vai pagar. E essa conta a gente não faz. A gente só vê o bônus, mas esquece do ônus. A gente olha e diz: olha que maravilhoso, eu quero ser isso. Mas a gente esquece dos ônus. Eu vou te contar uma história interessante. Há 7, 8 anos atrás, eu instalava televisão. Você vai na loja, compra. Eu ia na casa da pessoa instalar a televisão, 8 anos atrás. E aí um dia na minha cidade, há 8 anos atrás, eu fui instalar uma televisão na casa de um médico. Um cara bonitão assim, solteiro, um apartamento lindo. E naquele dia eu vi aquele apartamento, eu falei: Jesus, eu sou de uma família simples, nunca tinha visto uma coisa tão bonita. E algumas coisas me chamaram muita atenção naquele dia. Eu cheguei ali e eu vi uma arquiteta trabalhando. Eu nunca tinha visto uma arquiteta, não sabia que existia. Não estou zoando, estou falando a verdade. E eu não imaginava que tinha uma pessoa que podia ir montar a tua casa e você só chegar em casa e dizer: ó, que lindo. Porque quando eu fui casar, eu montei a minha kitnet, eu aprendi a instalar chuveiro. Eu tive que aprender porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu me lembro que eu instalei uma pedra na parede da minha casa, porque eu já era metido. E eu passei a tarde instalando aquela pedra, uma pedra que era em filetezinho assim, top. Eu enfocado, falei: nossa, vou terminar hoje. Aí chegou um amigo meu e falou assim: já viu isso aí de longe, amigo? Eu falei: não. Ele falou: você faça da parede. Eu afastei a parede, estava assim a pedra, ó. Então eu achava que aquilo era normal, e é o normal, eu acho, na verdade, isso é o normal. Mas eu cheguei, tinha uma arquiteta, e a arquiteta dando ordem para todo mundo, até eu estava recebendo a ordem dela: instala a televisão, arruma, coloca aqui. E eu: nossa, quem é a senhora? É a dona? Não, só arquiteta. Falei: que isso, hein?
O homem dessa casa deve ser muito rico. E aí chegou o pai do rapaz, e o pai do rapaz, muito gente boa, falou assim: meu filho é médico. Eu falei: que isso, hein? Top, hein? Não, ele trabalha muito e é solteiro, né? Vai. Nossa, besteira lá. Aquele apartamento ia ser um lugar de bênção. Mas e eu falei assim: que é isso? Eu quero ser esse cara, hein? Que top. E aí eu tô descendo, instalei a televisão. Nossa, e eu era ruim, irmão, para isso. Eu só não sei como não caiu a televisão. Deve ter caído até hoje. E eu instalei aquilo, porque instalei, quando eu tô descendo o apartamento, um carro preto. Pensa um carro bonito, não vou falar o nome aqui porque é meio chato, mas pensa um carro maneiro. Eu falei: que é isso, hein? Será que é ele? Aí fiquei olhando curioso. Aí saiu do carro um cara bonitão assim, com roupa branca, médico. Falei: que é isso, hein? É ele, eu quero ser esse cara. E beleza, a vida passou. Agora olha que interessante, estou levando meu filho para o colégio essa semana, e um cara olha para mim e fala: oi, Dave, tudo bem? Eu falei: tudo bem, cara. E eu sabia que eu tinha visto aquele rosto em algum lugar. Ele falou: posso tirar uma foto com você? Eu falei: pode, claro que pode. E aí ele tirou a foto comigo, e eu fui para casa, normal, vida normal, acontece. Só que eu fui ver o meu direct e apareceu a marcação dele. Aí eu abri o nome dele. Lembrei, era o homem que eu instalei a televisão. Eu falei: não pode que o meu filho estuda no colégio do meu ídolo de lá de trás. Eu falei: que é isso, tudo junto. E ele era solteiro na época. Eu peguei e mandei um direct para ele: irmão, tem uma história para te contar. Aí eu contei: há 7 anos atrás eu instalei a televisão na tua casa, e não sei o que, e ele nem viu. E eu pensando que ele ia lembrar. E eu instalei a TV, a arquiteta, top. E eu abri meu coração, falei para ele: nossa, que incrível. E aí ele falou assim: rapaz, você acredita que eu quase não vi aquele apartamento, porque eu estava fazendo plantão, em cima de plantão, para poder pagar aquela conta. Aí eu entendi um negócio. Na vida a gente vê só o bônus e esquece do ônus de quem chegou. Que para tudo tem um preço, que tudo se paga, que nada é de graça, e que quem respeita processos não boicota o valor. Era lindo para mim, mas para ele era noite sem dormir. Era maravilhoso para mim, mas para ele era 6 anos de estudo, que agora viravam 14, 18 horas de trabalho. E essa é a vida. Crescer dói. Pagar um preço. José, lindo, esse garotinho, coitado dele, recebeu uma visão maravilhosa. Deus mostrou para ele o sol, a lua se curvando, os feixes, e ele disse: eu vou ser alguém, uau, e contou para os irmãos. E quando ele contou para os irmãos não toleraram aquele sonho, e a Bíblia diz que venderam ele para os ismaelitas. Então a primeira coisa que você precisa entender, que o dia que você desejar viver algo além do que você está vivendo, você vai precisar estar preparado para a gente que está com você e que vai te amaldiçoar para você não chegar, e talvez tentarão de tudo para que você não acredite no que Deus tem para você, que vão te desencorajar, se não te trair e quem sabe te vender, porque essa é a vida. Por isso que algumas palavras são proféticas, outras são alertas. Você tem certeza que você quer crescer? Você tem certeza que você quer viver o plano de Deus para a sua vida? Pois então se prepare, você vai ser atacado duramente já na partida para o sonho. E eu demorei muito para entender isso. Eu achava que era a Disneylândia às vezes. Vai dar tudo certo. Eu estou fazendo o correto, então todo mundo vai apoiar. Eu estou, entendeu? O nosso coração é assim. Imagina José, o que foi que José fez de errado? Não fez nada, Deus que deu o sonho para ele, mas ele contou. E quando ele contou, a Bíblia diz que ele começou a experimentar uma face dos irmãos desconhecida, assassinos em potencial, pensaram inclusive em assassiná-lo, e então venderam ele. Irmão, você tem que estar preparado para pessoas que caminharam com você o dia que você tentar viver algo novo, abandonar, senão não o trair.
É loucura isso, mas é o preço que se paga. Eu olho para a minha história, eu sei as pessoas que me abandonaram, que me apunhalaram, que me envergonharam. Eu sei, porque crescer dói. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Porque crescer é maravilhoso, mas também tem o ônus. É só colocar a realidade na vida, lindo. Servir a Jesus tem o bônus e o ônus. Qual é o bônus? O bônus é que você está salvo para a eternidade. Você tem um advogado perante o Senhor. É uma vida extraordinária. Você tem um Deus que cuida de você. Mas qual é o ônus? O ônus é que você vai ter que morrer para este mundo. O ônus é que você vai ter que negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo para seguir Ele. Você tem que entender que no contrato tem as cláusulas que dão o bônus e as outras que têm o ônus. Ah, eu quero viver Jesus, então você tem que morrer para esse mundo. Então eu não quero, então você não está vivendo Cristo. Ah, eu quero crescer, então você tem que aceitar que alguém vai te abandonar no caminho, vai trair você, vai amaldiçoar você, não vai acreditar em você. E tem gente que não chega porque é paralisado logo no início, porque não estava preparado. Então, lindo, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? A vida dá voltas, em nome de Jesus você vai à frente, você vai crescer, mas tem que estar preparado. Não é a Disney. Puxa vida, eu fiquei muito frustrado. Porque eu tive algumas experiências de desertos que eu passei sozinho e ninguém sabia. Então, quando Deus começou a fazer alguma coisa a mais, gente que estava comigo, que eu pensava que dizia, top, o dia que você chegar lá, nós estamos juntos. Quando eu comecei a parecer que ia chegar, essas pessoas já falaram assim, tchau, não merece estar aí, eu mereço mais do que você. Só foram embora e me abandonaram. Eu tenho algumas histórias que eu não vou contar porque é meio chatão demais, mas sabe, todo mundo tem as suas histórias. A questão é entender. Quando José recebeu a visão, junto com a visão já estava no pacote a traição, o Egito, a vergonha, a humilhação, todos os processos, estava tudo junto no contrato. Sabe, é como se tivesse as letrinhas pequenas lá embaixo, tivesse as letrinhas pequenas. A grande diz assim, você vai vencer, vai ser maravilhoso, você vai chegar lá, e as pequenininhas dizem assim, mas você vai tomar. Vai ser de bordoada na orelha. Vai ter dia que você vai falar assim, nossa, não vale a pena fazer tudo isso. Vale, relaxa. Tá aqui, tá no contrato. Crescer dói. Aí a Bíblia vai dizer que o José é vendido, escravizado. Só que como ele tem uma palavra de Deus e tem um destino, lembra, deserto não é moradia, é passagem. Aonde ele está sempre foi passageiro, só que a passagem sempre foi exituosa. Porque quando você tem uma palavra de Deus, as pessoas não vão conseguir te parar. A quem é maldizente não vai conseguir te parar. Posso te falar um negócio, lindo? Eu vejo uma galera preocupada com o tal da inveja. Já viu? Ai, porque tem inveja de mim. Eu não vou conseguir. Para de ser bom, irmão. Ninguém tem inveja de você, não. Se acha. As pessoas têm inveja de mim. Irmão, tem inveja não. Só não gosta de você mesmo. Entendeu? Porque já parou pra pensar tudo, não, porque tem inveja. Não, irmão, às vezes você é ruim mesmo, às vezes você está fazendo coisa errada. A gente tem que ter mais humilde, às vezes tudo a gente diz que é inveja. Mas deixa eu te falar, a inveja dos outros não ataca você coisa nenhuma. Inveja não tem poder para paralisar ninguém. Inveja só faz mal para uma pessoa, para quem tem, não para quem é alvo. Então entenda isso, lindo. Se você acha que você é alvo, às vezes você nem é, mas se você acha que você é alvo, entenda, lindo, a inveja de ninguém pode paralisar você. Inveja só faz mal para quem tem, não para quem é alvo dela. Então, lindo, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Cabeça para cima, vai para frente, segue. Não, falaram isso, vou parar. Falaram isso, vou desanimar. Lindo, ou você está disposto a pagar o preço completo, ou você nunca vai conseguir viver o que Deus quer. Porque todo mundo que andou com Jesus pagou preço alto. Todo mundo que viveu coisas extraordinárias pagaram um alto preço. Não é fácil. A treta é grande. Tem confusão, José é vendido. Aí depois alvo de uma calúnia da mulher de Potifar, que era uma bandida. Pensa, garotinho, a mulher maravilhosa, imagina a mulher do Potifar, não devia ser fraca. Olhou para ele e falou assim, vou te usar. Ele falou, não vai não, eu sou evangélico.
tenho um princípio, não vai usar não. Eu sou de Jesus, sou do Senhor, sou do time de Jesus. Não vai me pegar não. A mulher tentou, não conseguiu. E mesmo ele vencendo, ele foi humilhado como se tivesse feito errado. Você entende? Olha o preço que José pagou. Imagina, ele não fez nada e o acusaram como se o tivesse feito. Você tem que estar preparado que existem preços de injustiça que você vai pagar para crescer. Entende? É só choque de realidade. Desculpa, lindo, mas eu preciso ler as letrinhas pequenas do contrato para você. Vai dar ruim. E quanto maior o destino, mais treta você vai ter no caminho. Se prepara, bebê. Se prepara. Vai dar treta. Fala pra pessoa que tá lá, vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Já caleja, entendeu? Agora, você pegou uma palavra? Calejar. Você sabe que palavra é essa? Sabe o que é calejar? Quem sabe o que é a palavra calejar? Você sabe? Bom, calejar é... Tu calejas, eu calejo, vós calejais. Não, calejar é quando você apanha tanto naquele lugar que já não dói mais. Então você vai apanhar uma vez e vai doer. E aí você vai permanecer de pé. Você vai apanhar a segunda, ainda vai doer, mas não vai ser igual à primeira. Aí você vai apanhar a terceira, e aí vai doer, mas daí já não é mais igual à segunda. E talvez na quarta você já não sinta mais, na quinta você vai rir. E esse é o negócio que as pessoas não entendem. Quanto mais bate, mais áreas calejadas da vida a gente tem, mais intransponíveis a gente se torna, mais imparáveis a gente fica. Quanto mais bate, mais acelera o processo da chegada, mais rápido preparado a gente fica. Então, lindo, hoje eu sei disso. Hoje eu não sabia, alguém tinha que ter pregado isso para mim, irmão. Alguém tinha que ter falado para mim, porque quando eu comecei, que eu falei, eu vou ser um pregador do evangelho, e eu abandonei o direito, falaram para mim que eu ia passar fome, falaram que eu ia passar necessidade, que era foguinho de palha, que eu ia começar e ia desistir. Eu ouvi isso e falei, nossa, por que falando isso para mim? Eu sou tão bonzinho. Era nada, eu era soberbinho, precisava levar um cacete da vida. Só que doeu uma vez, doeu a segunda, doeu menos na terceira. E é igual aquele louvor que diz, doeu, agora não dói. A pergunta é, aonde isso acaba? Acaba com José sendo o governador do Egito. Eu só acelerei. Engraçado, falei mais da dor do que do destino. É porque a dor é que habilita para o destino. É que esses processos é que mantém o coração servo e humilde lá na frente. Foi moído, esmagado, acaluniado, envergonhado, passou tudo, aceitou, e quando menos percebeu, ele já era o governador do Egito. E é essa a hora que muita gente vai te ver. Se crescer dói, permanecer também. Tem mais letra pequenininha aí, irmão. Que coisa, né? Nunca acaba essa confusão, né? Podia só ficar facinho, agora top, controle, liga a TV, dorme, assiste Netflix, tudo certo. Não, uma treta em cima de treta, nunca vai acabar. Porque tem gente que não vai ter visto que você apanhou, que você saiu do Egito, que você foi humilhado, envergonhado, aconteceu tudo. E aí o dia que você chegar, alguém vai olhar, vai chegar na sua casa, igual eu cheguei na casa do médico e pensei que aquilo era tudo fácil. E aí eu mandei a mensagem para ele, e ele me contou a verdadeira realidade. E é isso. Que um dia alguém chegue para você, preste atenção, que um dia alguém chegue para você e diga que foi do nada. Que um dia alguém chegue para você e diga que você não pagou um preço alto para viver o que você está vivendo. Que um dia alguém chegue e diga que você é uma sorte, um acaso. Mas aí você vai ficar de boa, não vai repercutir, não vai brigar, responder. Porque você já apanhou tanto, que aonde alguém pensou que estava te machucando, estava fazendo massagem. Porque quem vive o processo
não consegue ninguém consegue paralisar. Quem respeita as fases que Deus coloca como provação, no dia que alguém chegar e dizer, já foi tão calejado naquilo, que só diz assim, obrigado, irmão. Segue o jogo. Entendeu? Por isso é importante saber das cláusulas e aceitar que vai dar ruim. Termino dizendo para você o seguinte: você está preparado para ser traído? Sabe esse irmão que está do teu lado aí? Você está preparado para ele trair você em algum momento? Está preparado? Fala assim, se você me trair, eu vou te pegar, vou te tomar golpe. Eu sei que é ruim e desconfortável, mas você tem que estar preparado para tudo se você está disposto a viver o que Deus quer. Porque José não foi traído por amigos, José foi vendido pelos irmãos. Por isso que a gente tem que valorizar quem suporta o nosso crescimento e abençoa a nossa permanência. Por isso a gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram de verdade com a gente. Eu vou dar um último conselho para você testar o seu amigo. Você vai testar o seu amigo. Esse é o melhor teste para se fazer. Olhe nos olhos dele. Não precisa fazer agora para não dar briga. Deixa passar uma semana. Você vai escolher alguém, um amigo, vai olhar nos olhos dele e vai dizer assim: rapaz, minha vida está dando tudo certo. Aí a pessoa já vai ficar assim, ó. E você vai dizer para ela assim, ó, estou realizando sonho atrás de sonho. Deus está me abençoando tanto. Rapaz, eu nunca vi tanto dinheiro. Tá sobrando. Fala para ele, fala assim, nossa, que vida maravilhosa. Parece que eu estou na Disney. E no final você diz assim, brincadeirinha. Se ele estiver chorando, corre, que esse aí vai te trair em algum momento. Agora se ele estiver falando assim, ó, glória a Deus por aquilo que você está vivendo. Que maravilhoso, que top. Agarra ele e leva para sempre contigo. Porque é fácil chorar com os que choram. Difícil é sorrir com aqueles que estão dando gargalhada. Às vezes a gente ofende muito mais sendo feliz do que numa vida miserável. Então entenda, crescer dói, vai te cobrar um alto preço. E quem está dizendo isso é a palavra. José foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, o apóstolo Paulo foi perseguido. Só que a Bíblia diz que se for para a glória do nome dele, pelo nome de Jesus, vale a pena. Porque as tribulações desse tempo passageiro não se compara à glória que está sendo separada para nós. Está vindo algo maravilhoso e é eterno. Então aceite o preço que precisa ser pago. Jesus, eu te amo. E se for para falar de preço, o Senhor pagou o preço mais caro que alguém podia pagar. E não foi para a promoção do teu nome, foi para a salvação da nossa história. Foi para a glória do Deus Pai, mas foi para me salvar, Jesus. O Senhor pagou o preço. Quem eu penso que sou para tentar viver algo extraordinário e não pagar o preço? Não aceitar que tudo tem um ônus e o bônus. Jesus, eu quero viver o processo na sua inteireza. Eu quero passar por tudo que for necessário, Jesus, porque eu não quero permanecer onde estou. Eu quero ir mais longe, nem que seja para passar vergonha em algum momento, mas para ser honrado para a glória do teu nome perante os teus. Jesus, o que importa é saber que o que faço, o que vivo, o que nós estamos aqui é para a glória do teu nome, Senhor. Então, Jesus, se a letrinha pequena diz que vai dar ruim, eu vou ficar com a letra grande que diz vai dar tudo certo. Avance, estou contigo. Seja forte e corajoso, em nome de Jesus.